Recentemente, um estudo feito nos Estados Unidos mostrou que 90% da população americana morreria em caso de um ataque com um pulso eletromagnético. A pergunta é, por que tanta gente assim morreria se nós desligássemos a energia elétrica? Nós soltamos um texto recentemente no sobrevivencialismo.com, o nosso site onde nós colocamos matérias, e lá nós trouxemos verdades inconvenientes para uma crise. E essas verdades têm uma correlação muito direta com o que eu acabei de falar, ou seja, explica por que tanta gente morreria numa crise de proporções grandes. Como ninguém gosta muito de ler hoje em dia, infelizmente, eu estou aqui para apresentar para você os pontos principais desse texto, para que juntos possamos discutir as possibilidades. O vídeo de hoje é um oferecimento da Morgantes Metais, uma empresa focada em oferecer para você uma variedade incrível de metais e joias preciosas. Em um momento de instabilidade financeira como vivemos e a perda do valor do seu dinheiro ficando cada vez maior, buscar formas de reservar o seu patrimônio é extremamente importante. Quando olhamos para a história humana, vemos que a melhor forma de fazer isso são com metais preciosos. Mas, se você pensou que guardar prata e ouro são coisas inalcançáveis, a Morgantes Metais pode mostrar o contrário para você. Com lâminas de prata que começam em apenas 1 grama de peso, com certeza você achará a quantidade que você precisa e que cabe dentro do seu orçamento. Se você não pretende não só reservar valor, como também presentear a si mesmo ou alguém que você gosta, a Morgantes Metais também possui joias diferenciadas e de estilo clássico para você. Com combinações de pedras e metais muito bonitos, uma joia Morgantes é a certeza de impressionar com o presente. Além disso, eles também oferecem serviços como gravações a laser, purificação de metais preciosos e pedidos personalizados, aumentando ainda mais a gama de benefícios que você pode ter. Confira agora o site morgantesmetais.com ou clique no primeiro link na descrição para conhecer a marca e todos os seus produtos. Olá, sobrevivencialista, eu sou o Júlio Lobo, muito bem-vindo a este canal. Aqui nós falamos sobre crises, sobre desastres, sobre prevenção e preparação para aumentar as suas chances de sobrevivência quando as coisas dão errado. Nós não torcemos para um apocalipse, nós não torcemos para uma crise terrível acontecer, mas é um fato, o mundo anda parecendo uma grande panela de pressão. Eu recomendo que você ouça o nosso podcast recente, onde falamos um pouquinho sobre esse assunto. Eu vou deixar aqui nos cards aqui em cima para você acompanhar. Mas vamos começar pelas verdades inconvenientes. Neste vídeo, infelizmente, nós falaremos de muitas coisas que incomodarão muitas pessoas. Mas entenda que não é o objetivo aqui de desmerecer você, nem mesmo dizer que você é fraco, que você não está preparado. São as coisas como são. São as estatísticas e as probabilidades falando mais alto quando se trata de sobrevivência. Primeira verdade inconveniente que você encontrará em um cenário de crise. As pessoas que possuem problemas crônicos provavelmente vão morrer. Isso significa que aqueles que hoje precisam de medicações diárias para poder manter a sua saúde funcional provavelmente terão problemas sérios para conseguir esses medicamentos. Hoje no Brasil, você não consegue fazer um grande estoque de medicamentos sensíveis em relação à sua saúde. Isso significa que se nós passarmos por um período de 3 a 6 meses sem uma infraestrutura básica, todos aqueles que dependem de medicações para manter o coração funcionando e outros sistemas provavelmente não terão mais acesso a essa medicação e terão a sua vida encurtada. Uma das alternativas para tentar diminuir esse problema seria você, por exemplo, começar a conhecer sobre medicamentos de viés natural. É claro que ervas, chás e coisas semelhantes nunca serão tão intensos e eficientes quanto, por exemplo, uma medicação industrializada feita por um laboratório. No entanto, se você tiver as condições de ao menos parcialmente atender à demanda que o seu corpo precisa, usando de um chá específico para, por exemplo, controlar a sua pressão, utilizando de algum tipo de mistura de ervas para poder trabalhar outros aspectos da sua saúde, você tem alguma possibilidade de continuar existindo. Então isso significa que você precisa criar a habilidade de encontrar como extrair da natureza da sua região medicamentos alternativos, mesmo que menos eficientes, para que você consiga estender o seu prazo de vida em um cenário de crise. Ainda falando sobre remédios, a nossa segunda verdade inconveniente é que remédios acabarão rapidamente. Entenda que existe uma substância que mudou drasticamente a qualidade de vida da vida moderna, que é a penicilina. Ou seja, uma descoberta que começou a fazer com que seres humanos conseguissem lutar contra estados infecciosos. Nos tempos antigos, quando você cortava um dedo e ele infeccionava, suas chances de sobrevivência eram pequenas. Depois da invenção desse antibiótico, você conseguiu aumentar a taxa de sobrevivência drasticamente.
Depois da penicilina vieram outros antibióticos mais potentes, mas o problema é que, infelizmente, você não consegue fabricá-los em sua casa. E esses medicamentos, além de terem uma validade muito curta, eles também se esgotarão muito rapidamente. Além dos medicamentos controlados, que eu já citei anteriormente, os medicamentos associados a você tratar algum estado de ferimento que foi causado em você numa situação de emergência, também serão muito escassos. Isso significa que você vai novamente ter que recorrer a algum tipo de tratamento natural, e isso nem sempre será eficiente, as suas taxas de sobrevivência serão menores. Se ferir em um cenário de desastre é quase que uma sentença de morte, porque se de fato essa ferida infeccionar, você provavelmente não vai conseguir vencer essa infecção. A nossa próxima verdade inconveniente é que muitos idosos morrerão. Hoje nós temos uma longevidade maior, vivemos até mais tarde em nossas vidas, porque nós temos uma sociedade que ancora uma grande quantidade de pessoas que não possuem muitas condições de se manterem vivas sem intervenção. Ou seja, muitas pessoas acima dos seus 50 anos de idade já consomem uma grande quantidade de medicamentos para que possam se manter funcionais, não só vivas, como funcionais. Se esses medicamentos acabam, infelizmente essas pessoas passarão por problemas. Além disso, idosos também têm muita dificuldade de ter resistência física para sobreviver aos trabalhos característicos de uma sobrevivência. Ou seja, se de fato passarmos por um momento onde idosos precisem pegar em armas para se defender, plantar a própria comida e semelhantes, provavelmente eles perecerão no processo. Uma das formas mais inteligentes para você evitar essa grande tragédia é para que você não esteja sozinho. Você aí, pessoa que se aproxima da terceira idade, saiba que a vida é muito difícil para se enfrentar enquanto velho. E ainda mais em um momento final da vida, em um período de crise. Perceba que quando a sociedade fica mais difícil, quando a crise emerge, você tem apenas uma faixa menor de idade existindo nessa sociedade. Ou seja, crianças morrem mais e idosos morrem mais. Quem acaba tentando fazer uma manutenção mínima são os que têm maior funcionalidade física e mental e não dependem de intervenções médicas. Se você não está deprimido até aqui, não se esqueça de deixar a sua curtida. O objetivo desse vídeo é tentar te ajudar a ficar mais ligado nos reais desafios da sobrevivência. Então, se você acha que esse conteúdo favorece quem quer se preparar para tempos difíceis, deixe sua curtida, isso ajuda o nosso canal a se estruturar e a alcançar mais pessoas também. Mas olha só, continuando aqui no nosso papo, né? Já que eu falei de faixa etária, entenda que crianças também terão uma séria dificuldade de taxa de sobrevivência. Sim, crianças morrerão com maior facilidade, tanto por condições que seriam facilmente tratadas com vacinas e medicamentos, como também no momento do parto. Sem a intervenção da medicina moderna, muito provavelmente a taxa de natalidade seria muito inferior à que nós temos hoje. Muitas crianças morreriam no parto, assim como suas mães também. É sabido que ao longo da história da humanidade nós sempre tivemos relativamente um sucesso não muito interessante no que tange a parir crianças. Então isso com certeza voltaria às taxas pré-revolução industrial, o que naturalmente traria muitos problemas para você que hoje, por exemplo, é gestante, ou para você que visa ter filhos e não sabe se eventualmente o calendário vai bater, a gente nunca vai saber, com um momento de crise. Agora, saindo um pouco dos grupos onde a taxa de sobrevivência será menor, eu devo lembrá-los também que nós esquecemos muitas vezes, né, de um fator muito interessante. Seres humanos produzem dejetos tóxicos. Hoje, quando você senta no vaso e dá descarga, você não pensa mais sobre as suas fezes, elas simplesmente, desaparecem, né? Isso é graças a um sistema de saneamento urbano ou até mesmo um sistema de esgoto pessoal da sua casa, uma fossa, mas saiba que isso eventualmente vai saturar. A sua fossa precisará ser esvaziada ou o seu saneamento público, o seu esgoto de uma cidade, provavelmente será interrompido. Isso significa que em algum momento você terá que lidar com os dejetos de uma forma um pouco mais direta. Não dá mais para apertar o botão mágico da descarga. É natural que em situações de crise, uma das maiores taxas de mortalidade estejam associadas à contaminação da água. Sim, é muito comum em zonas mais pobres e miseráveis do mundo, assim como em zonas de conflito de guerra, que um dos grandes desafios seja a água potável e, naturalmente, a água contaminada por fezes e urina. Então saiba que não é tão fácil se manter limpo, a gente consegue fazer isso por conta da vida humana. Então desenvolva estratégias para que você possa lidar com os dejetos da sua família caso você não tenha acesso a um vaso sanitário. Como é que você vai fazer para todos os dias ir ao banheiro e ao mesmo tempo conseguir se livrar dessas fezes que vão só se acumular? Você tem alguma estratégia?
Se não tem, está na hora de pesquisar. Ainda falando em banheiro, uma outra verdade que inclusive virou quase um meme no mundo da preparação é que o papel higiênico vai acabar. Não é à toa que você vê lá nos americanos, né, os caras pegando rolos e rolos de papel higiênico. Aquilo é uma bobeira, tá? Aquilo é um surto que não faz sentido com a realidade, mas ele tem base em uma verdade, que é a seguinte: papel higiênico não é um negócio fácil de fabricar, é um elemento extremamente industrializado e que uma vez que acabar, se não houver mais fabricações, você não tem mais acesso. Então, já que o papel higiênico vai acabar, você vai ter que criar alternativas para limpar-se quando você estiver fazendo um processo aí de ir ao banheiro. Isso porque a higiene pessoal é um fator crítico na sobrevivência. Se você não conseguir manter a sua higiene a níveis aceitáveis, você muito provavelmente vai adoecer ou pior, adoecer as pessoas à sua volta. E aí? E se o papel higiênico acabar? O que é que você vai fazer? E já que higiene é o papo e eu acabei de falar de dejetos e acabei de falar de água contaminada, saiba que filtros não durarão para sempre. Infelizmente, muitas pessoas hoje sequer têm filtros em suas casas. As que têm possuem aqueles filtros de validade curta, como por exemplo 6 meses a 8 meses até a próxima troca. Esse tipo de filtro vai saturar rapidamente, especialmente porque você vai colocar água muito mais suja para ele filtrar. E além disso, para que você possa garantir que a sua água esteja potável, você vai ter que fazer mais processos. Uma vez que os seus filtros pararem de funcionar, você vai precisar ferver essa água. Se você tem apenas um fogão a gás, sinto muito, eventualmente o seu gás vai acabar. Se você tem um fogão a lenha, maravilha, você tem uma sustentabilidade um pouco maior. Mas saiba que a água potável é um luxo que pertence somente a países que estão industrializados. A quantidade de pessoas que até hoje morre por não ter água potável é gigantesca. E quando um cenário de crise acontece, essa é uma das primeiras coisas que são afetadas. Você nunca sabe se aquele gole de água vai te adoecer ou não. Falando em fogão a lenha, óbvio, apesar de ser mais sustentável ter um fogão a lenha do que um fogão a propano, a gás, uma das coisas mais interessantes de se lembrar é que a lenha não é infinita. E se você mora em um ambiente urbano, muito provavelmente você tem praticamente nada de lenha à sua disposição. Provavelmente você verá algumas árvores da cidade sendo derrubadas, mas a quantidade de habitantes é tão gigantesca que se você conseguir alguns gravetos, você já estará no lucro. Então entenda que lenha é algo que não é muito sustentável para o ambiente urbano e até mesmo para o ambiente rural. Hora ou outra, você vai ficar sem lenha. Então, formas de queima mais eficientes são importantes. Um bom fogão a lenha, que não vai estragar o seu sistema de queima gastando muito combustível, é interessante. Um sistema como um rocket stove, por exemplo, é muito bem-vindo nesse caso, para que você possa utilizar pouca lenha e cozinhar rapidamente o que você precisa. Mas saiba, se nós estivermos em um cenário de crise, onde você precisa de lenha para cozinhar, para transformar água em potável, ou pior ainda, para se aquecer, as coisas vão ficar feias. Um outro aspecto que é sempre muito ignorado nos filmes e seriados pós-apocalípticos é o fato de que combustível não dura muito tempo. A gasolina, especialmente, ela estraga muito rapidamente, especialmente quando parada. Você vai ter uma separação da parafina e da gasolina e essa gasolina fica inútil. Se você tentar rodar um motor à base de gasolina velha, muito rapidamente ele vai parar de funcionar. Então, quando você vê carros a gasolina rodando no apocalipse, saiba, aquilo ali não está correto. Além disso, o diesel também, apesar de ter uma vida um pouco mais longa, rapidamente pode também perder a sua efetividade. Então entenda que contar com combustíveis fósseis para sobreviver a períodos prolongados de crise é uma péssima ideia, eles vão deixar você na mão. Manter seres humanos vivos é um projeto muito trabalhoso, nós temos muitas necessidades. Até aqui eu falei para você sobre água, sobre saúde, medicamentos, combustível, várias coisas diferentes. Mas tem uma coisa que eu ainda não falei, produção alimentar. Infelizmente, eu diria que grande parte da população mundial não tem hortas em casa. E aqueles que têm, possuem hortas que, infelizmente, não têm metragem suficiente para produzir comida de forma sustentável. Isso significa que se você aí tem uma hortinha de 5 metros quadrados, por exemplo, saiba, isso não será o suficiente para suplementar toda a sua alimentação. É claro, ter uma horta pequena é melhor do que não ter uma horta. Mas saiba e não de maneira nenhuma menospreze o fato de que alimentar uma pessoa é muito difícil. Imagine todos os dias ter o que comer vindo da sua horta. Não é fácil. E para piorar a situação, imaginemos que você tem uma família.
Então, você precisaria de uma horta grande e muito conhecimento para gerenciar essa horta, desde o processo de criação de sementes, até o processo de rotação de culturas, armazenamento de excedentes e todo o resto. E por fim, o último ponto, infelizmente ele é o mais ignorado por vários preparadores, é o fato de que se você não tem condicionamento físico, se o seu corpo está abandonado, se você é fraco fisicamente, se você tem poucas habilidades manuais, você vai para o ralo também. Apenas pessoas com habilidades de sobrevivência reais, testadas e treinadas com eficiência vão sobreviver a cenários mais intensos de crise. Se você é uma pessoa que sonha em ter uma horta e nunca teve, saiba, você não conseguirá cultivar alimento. Se você não consegue sustentar o seu próprio peso, se você não consegue correr 10 quilômetros, sinto muito. Muito provavelmente o seu corpo vai deixar você na mão em um cenário tão extremo quanto uma crise massiva. Então, infelizmente, a seleção natural volta a funcionar e os fracos morrem. Estes pontos, apesar de dramáticos, são apenas alguns daqueles que estão no texto original que eu vou deixar no link aqui na descrição. O objetivo desse vídeo não é para te deixar deprimido, mas é para você tomar ação. Se você se encaixou em algum desses aspectos, procure por alternativas. Sentar e chorar não resolve nada. Falar que é tudo mentira e que nada vai acontecer é negacionismo. O objetivo principal é olhar as ameaças do futuro, observar quais são os nossos pontos fracos e criar estratégias para a gente tentar sobreviver um pouquinho mais. Então eu espero que eu tenha causado alguma reflexão com essas observações bastante duras sobre a realidade de um cenário de crise. Sim, eu sei, eu estou apelando para um cenário muito extremo, mas a gente se prepara para o pior e torce pelo melhor. Se uma pequena crise nos atacar, é muito melhor, nós estamos preparados para algo muito pior, certo? Então se prepara para o fim dos tempos, mas nunca torça para que ele chegue. Esse é o objetivo principal. Certo? Então deixe no seu comentário aqui abaixo se você concorda, se você discorda, se eu esqueci alguma coisa. Deixe sua curtida, se inscreva no canal para receber novos vídeos e a gente se vê muito em breve. Eu sou o Júlio Lobo e esteja preparado.